Glória a Deus. Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria imensa de estar com os irmãos mais uma vez, para juntos adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. Quero louvar ao Senhor por tudo que Ele é e agradecer ao vosso pastor pelo convite que me foi dado, pastor Carlos Alberto Silva. Quero dizer que me sinto muito honrado de estar aqui para transmitir a palavra de Deus, mas também um pouco impactado. Eu disse a ele quando cheguei aqui: pastor, eu estou temendo e tremendo, porque eu não sou acostumado a pregar para tanta gente assim. E em nome do pastor eu quero cumprimentar todos os companheiros que estão aqui na tribuna, meus amigos, muitos deles conhecidos, meus amigos, satisfação em revê-los, e a todos os obreiros que estão na nave da igreja, estes abnegados servos do Senhor, que estão aqui nesta noite, além do chamado, mas e sobretudo para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Satisfação em rever o pastor Luiz Carlos, um companheiro, um amigo, que também me convidou para estar ministrando a palavra de Deus ali. E aquela preocupação é a mesma de hoje, porque lá quem me antecedeu foi o vosso pastor, o pastor Carlos, que também é o meu pastor, é o pastor da nossa convenção estadual, e um pastor de consideração para mim, a qual eu tenho um carinho especial e uma admiração. Queridos, eu tenho uma palavra simples do Senhor para o coração dos irmãos. Desde que me foi feito o convite, eu estava perguntando a Jesus: Jesus, o que eu vou pregar para os irmãos numa ceia de oficiais, né? E o Senhor colocou em meu coração dois textos, e eu quero compartilhar com os irmãos estes textos. O primeiro está no Evangelho do Senhor Jesus, como escreveu Lucas, capítulo 22. É um culto de ceia do Senhor. E se eu costumo dizer que se eu tivesse que denominar este culto, eu o denominaria culto dos vitoriosos. Porque esse é um culto para quem venceu. Para quem venceu até este momento a Satanás, ao mundo e ao pecado e à carne. É um culto para os santos. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 15 e 16, nos diz assim o texto sagrado: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, é o texto conhecido da ceia do Senhor. O versículo 26 que nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. A igreja só existe por causa da vinda de Jesus à terra. A única coisa que evidencia a igreja é a vinda do Senhor Jesus à terra. E não somente a sua vinda, mas a realidade do evento do Calvário. O evento do Calvário, que é mais do que um conto de amor. O evento do Calvário, que é o cumprimento de um veredito. O evento do Calvário, que é a satisfação de uma exigência divina por conta do pecado de Adão, para alcançar a humanidade. Deus exigiu um sacrifício perfeito, e este sacrifício perfeito não poderia ser feito por um homem comum, porque um homem comum
poderia até morrer, mas não poderia salvar pecadores, sendo ele pecador. Também não poderia ser um anjo, porque o anjo, sendo angelical, não poderia morrer. São seres angelicais, são seres assexuados, não podem morrer, são de outra ordem. Então, a única forma de Deus alcançar os pecadores seria através de um homem perfeito, que fosse homem, mas também fosse Deus, porque o homem não salva pecadores, só Deus pode salvar pecadores. Então a única saída plausível foi decidida num conselho trinitário, e Deus, na sua onisciência, juntamente com o seu Filho Jesus e o seu Espírito, eles decidiram, e Cristo decidiu vir, aceitou vir voluntariamente à terra para morrer, para salvar pecadores. Então, o maior evento da história, ele é um fato verídico, ele é uma realidade. Se ele não viesse, este culto não existiria. Se ele não viesse, não haveria ceia do Senhor. Se ele não viesse, nós não estaríamos aqui. Diferente do pacto do Sinai, no pacto do Horebe, Sinai de um lado, Horebe do outro, porque lá Deus revelou a Moisés a lei. No Sinai, Deus trouxe a revelação da lei, mas no Calvário, Deus trouxe a revelação da salvação. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui nesta noite. Estamos unidos e reunidos num só Espírito, porque Ele está presente. Esta não é a ceia onde aquele que é adorado, celebrado, está ausente. Ele está presente em espírito e em verdade. Então a vinda de Jesus foi decidida no céu. A gente canta emocionado, não há pecado nisso, de que aquela cruz era para nós, mas não era. Ele veio de lá sabendo que a cruz era para ele. Ele veio de lá sabendo o peso, o tamanho, a medida. A cruz não era para nós, nós não conseguiríamos suportar. A cruz era para Jesus. Jesus desceu sabendo o seu ministério. Ele sabia que aqui ele teria finitude. A sua vida ministerial cessaria. E por isso ele veio. Por conta deste propósito, ele veio. Então a ceia é um ambiente de comunhão, mas primeiramente de celebração. Nós aqui estamos celebrando. Nós não estamos celebrando a morte de um defunto, nós estamos celebrando a morte daquele que morreu, mas vive para sempre, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso o primeiro texto que nós lemos, ele diz: desejei muito este momento. E por que Jesus desejou aquele momento? Porque ele estava desejando ardentemente expiar os nossos pecados no Calvário. João vai escrever na sua primeira epístola que ele é a propiciação, aleluia, é a nossa propiciação. O que é a propiciação? O propiciatório é aquela tampa da arca, onde o sangue seria espargido, aleluia. Jesus é esta propiciação por causa dos nossos pecados. O seu sangue derramado no Calvário, aleluia, alcançou brancos, negros, ricos, pobres, europeus, aleluia, americanos, alcançou escandinavos, asiáticos, orientais.
O sangue de Jesus no Calvário fez o céu parar por algum tempo, e os anjos estavam preparados e começando ao louvor, mas ele ainda não tinha morrido, e os anjos disseram: digno és o Cordeiro, porque foste pontinhos, porque fostes, ele ainda está lá. Eu estou sentindo liberdade para pregar aqui, porque eu amo pregar na igreja que o povo dá glória a Deus, e ainda mistura este glória com aleluia. Os anjos estão louvando: digno és o Cordeiro, porque foste. Pare, reticências. Ele ainda está lá. Mas quando ele brada, João 19:30, Pai, a ti eu entrego o meu espírito, está consumado. Aí os anjos continuam: porque fostes mortos, e com teu sangue comprastes para ti povos de todas as tribos, línguas e nações. E aqui estamos nós adorando este Jesus, que morreu por você e por mim, que foi ao Calvário por você e por mim. Ele desejava, ele experimentava, aleluia, expiar o nosso pecado. Perceba que eu disse nosso pecado, está no singular, porque não são nossos pecados. Como assim, pastor? Que heresia é essa? Não. A morte de Jesus foi em primeira instância para expiar o nosso pecado a partir de Adão. Então o pecado, a salvação, ela é passado, presente e futuro. No passado Deus nos libertou da maldição do pecado. No presente Deus está, aleluia, nos libertando da presença do pecado. Ele está perto de nós, e no céu Ele vai nos libertar de vez do poder do pecado. Ele não vai ter poder sobre nós, porque nós triunfaremos com o poderoso Deus, com o Senhor da glória, aquele que expiou. E os nossos pecados, pastor? Esses a gente precisa ir a Ele e pedir perdão, porque o que nós pecamos hoje não está no automático. Eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender, eu preciso me arrepender, porque quando eu me arrependo, porque o perdão é automático. Salmo 134, contigo está o perdão para que sejas temido, mas para que eu alcance, eu preciso me arrepender. E arrependimento é coisa do Espírito Santo na nossa vida, é coisa de crente, é coisa que o crente sente, é coisa que o Espírito age, é coisa que o Espírito se move e vai colocando nele aquele constrangimento, e ele vai descendo a olaria e dizendo: Senhor, me perdoe, sou teu servo, sou teu filho, eu sei que eu falhei, mas tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu estou aqui te servindo. Eu sou pecador, mas também sou santo, porque sou lavado e remido no teu sangue. Jesus desejou, em segundo lugar, no versículo 15, ardentemente dar a vida por nós. E aqui nós temos uma questão difícil, porque há uma tensão. João vai dizer no capítulo 10, Jesus dizendo através de João: ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor de vós. Mas nós não podemos pensar de que porque Jesus disse que a deu, esse dar seria uma coisa romantizada como uma peça teatral, porque a ceia é um drama. Mas não é uma peça teatral onde Cristo não sofreria, onde tudo aquilo era uma encenação. Não, Jesus foi chicoteado, Jesus foi blasfemado, Jesus foi humilhado, aleluia, aleluia. Não foi uma coisa montada, foi uma realidade. Os judeus o entregaram e o Império Romano, aleluia, o crucificou, aleluia. E aquilo não foi uma encenação, foi algo real. Jesus sofreu a morte, e morte de cruz. Por isso o segundo texto diz: anunciai a morte do Senhor anunciai até
gemendo, anunciai. O sangue está derramando no coração, anunciai. Olha ali, a igreja avança seguindo a missão é anunciai. Não podemos parar de anunciar, não podemos deixar de anunciar. O Calvário é o cumprimento da missão terrena de Jesus. Isaías 61 tinha uma promessa. Jesus entra na sinagoga, se senta, era um rabi. É dado a ele a vez, porque o rabi tinha alguns privilégios. Ele abre, puxa o rolo do livro do profeta Isaías. E Lucas escreve isso no capítulo 4, versículo 18 em diante. E começa da direita para a esquerda. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu. Ele me ungiu para anunciar aos cativos em prisão. Depois que ele termina, ele fecha o livro, volta e se assenta e diz: hoje se cumpriu entre vós esta profecia. Hoje se cumpriu esta profecia. Isaías falou de mim cerca de 7 séculos atrás. Eu estou aqui, vocês estão me vendo. É sobre mim esta profecia. Jesus veio cumprir a missão. Jesus fez milagres. Está certo isso, querido? Interage comigo. Jesus fez milagres, está certo isso? Ele fez e faz. Ontem, hoje, eternamente. Ontem, hoje, eternamente. Ontem, hoje, eternamente. Jesus fez, Jesus faz. Jesus fez, Jesus faz. Jesus fez, Jesus faz. Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus batiza. Jesus curava, Jesus cura. Jesus libertava, Jesus liberta. Jesus renovava, Jesus renova. Jesus chamava para o ministério, Jesus chama. Jesus fazia aliança, Jesus faz aliança. Jesus levanta, Jesus edifica. Jesus alegra, Jesus levanta. Jesus transforma, Jesus envia. Jesus batiza, Jesus dá dons espirituais. Esse Jesus está aqui. A morte de Jesus foi a sentença final sobre o mal que triunfava, porque havia uma promessa em Gênesis 3,15. Depois que Adão peca, aleluia, o povo pensou que era Moisés. O profeta Osés no capítulo 11 profetiza: quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei ao meu filho. O povo disse: a esse, não era ele, não era Abraão, que era amigo de Deus, não era Isaías. Isaías disse que ele viria, e abriu a boca e disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E ele vai chegando, ele vai chegando. Zacarias entra no templo na segunda quinzena de junho, porque era sacerdote segundo a ordem de Abias. E lá Gabriel vem trazer um anúncio: Zacarias, Isabel vai gerar. É velha assim, rapaz, o teu Deus entende disso. Sara era mais velha do que ela. Ela vai dar à luz um filho, e tu vai colocar o nome dele de João, porque sobre ele está escrito: eis que eu envio um mensageiro diante de vós para abrir o caminho.
Isabel engravida. Zacarias fica mudo. Volta, o povo está dando glória. Passam-se os dias. Isabel recebe a visita de Maria. Maria, o anjo também foi lá. Aquela adolescente pura. E Gabriel desce e disse: Maria, bendita sois vós entre as mulheres. Tu vais ser coberta com a sombra do Altíssimo, e sobre ti o Espírito. Como vai estar isso, visto que eu não conheço o varão? O Espírito Santo vai gerar em ti um filho, e tu colocarás o nome dele de Jesus, que significa Jeová salva. Jeová salvava, não. Jeová salva. Jeová salva. Jeová salva. Estamos aqui porque Jeová salva. Jeová salva. Jesus cresce como uma criança comum. Dos 12 aos 30 não sabemos, mas sabemos que ele assume o ministério. Só que agora chega a hora. Toda hora vai chegar. A de Jesus não seria diferente. Judas, que não era para ele a profecia, mas era para o filho da perdição, ele aceitou, o problema é dele. Nós cremos e entendemos assim. E Judas vai àquele lugar que ele sabia que Jesus estava e beija ali. E os soldados chegam. Jesus é preso. Está agora diante de Pilatos. Eu estou abreviando os fatos. E ali Pilatos, político. Pilatos agora tem que tomar uma decisão. Mas o povo começou a gritar, porque era tempo de libertar alguém, para libertar Barrabás, filho de Rabi. E Pilatos, lava as mãos, entrega a Jesus. Aquele homem, cheio de ternura. O olhar de Jesus era terno. Não dava para olhar para Jesus e ser a mesma pessoa. Não dava para olhar para Jesus e sair de forma fria. Não dava para ter um encontro com Jesus e não sair com a consciência imaginando muitas coisas. Aquele Jesus agora vai ser crucificado. É ceia. Aquele Jesus vai ser crucificado. Mas antes ele chama os discípulos e manda preparar. O pastor Luiz Carlos leu aqui na sua saudação. Ele manda preparar a ceia, a Páscoa, melhor dizendo, porque a Páscoa vai se cumprir nele. Ele é o Cordeiro Pascal. Aquele João Batista que era seu primo, que cresceu com ele, conhecia ele como Jesus, mas não sabia quem era ele. Como assim, pastor? Está no texto. Eu não conhecia. Oxente. É possível a gente andar com Jesus e não conhecer. É possível a gente ficar muito tempo e não conhecer. Quem é que está fazendo isso aqui? Olha o que está acontecendo. Quem é? João Batista conhecia ele como primo, mas estava batizando no Jordão. Aí ele recebe a revelação. Lá vem Jesus. João Batista está batizando com água para arrependimento. Com água para arrependimento. Já vem Jesus circundando o Jordão. João olha e recebe a revelação do céu. Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. A lei veio encobrir, os profetas vieram descobrir, mas ele veio arrancar, ele veio extirpar, ele veio tirar, ele veio sanar, ele veio arrancar o pecado. Levanta a tua mão, adore a ele. Você está aqui porque já foi perdoado. Nós estamos aqui porque já fomos perdoados. Nós já fomos perdoados no Calvário. Jesus vai caminhando, sofreu no mínimo 3 tipos de dores. Dores morais. Foi escandalizado, xingado, afrontado, tiraram-lhe as vestes. Jesus sentiu dores físicas. Dr. Michel, um médico francês, escreve no seu livro que aqueles pregos perfuraram o seu punho. Não foi aqui, foi aqui. E ele ficou de tal forma na cruz que os seus nervos esticaram como uma corda de violino. Jesus recebeu uma coroa de espinhos e ele não tinha como ficar confortável na cruz, porque a coroa não lhe deixava descansar a cabeça. O prego que perfurava os seus pés ia penetrando à medida que ele mexia. Mateus, escrevendo, diz que da hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a face da terra. Era a natureza bradando, era a natureza sentindo a morte do seu Criador. Mas ele fez tudo isso para que nesta noite nós tivéssemos o direito de poder adorá-lo, de poder glorificá-lo, de poder bendizê-lo, de poder exaltá-lo, de poder senti-lo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus sentiu dores físicas. O seu corpo ficou raquítico. O salmista, escrevendo no Salmo 22, diz que os seus ossos se podiam contar. Glória a Deus! Esta foi a morte daquele que disse: eu a dou. Não é verdade que Miguel se ofereceu. Não é verdade que Gabriel se ofereceu. São criaturas. Só podia morrer um homem que fosse Deus, um Deus que se transformasse em homem. Aleluia. Jesus sentiu dores morais, Jesus sentiu dores físicas, Jesus sentiu dores espirituais, porque ele está no Calvário, olha para o alto. E Deus não suporta o seu sofrimento. Aleluia. E ele diz: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Se você estiver sentindo a glória de Deus neste ambiente, eu estou te dando a descrição do Calvário. Estou te dando a descrição do maior pacto de amor que a história já ouviu falar e já presenciou. Por quê? Mas Deus não havia abandonado. Porque Paulo escreveu: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Deus não abandonou. Ele está olhando, está vendo o seu filho coberto de uma multidão de pecados.
pecados. Era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na sua presciência, Deus já sabia que Adão ia pecar. Na sua presciência, o conselho trinitário disse: você vai. E ele disse: eu vou. Por causa do Carlos Roberto Silva eu vou. Por causa do José Vernex eu vou. Por causa daquela multidão eu vou. Por causa daqueles que virão e me receberão eu vou. Por causa daqueles que crerão em mim eu vou. Eu vou morrer por eles. E ele veio. Jesus é verdadeiro, Jesus é real, é verdadeiro. Ele veio, ele pisou nesta terra, ele comeu nesta terra, ele bebeu nesta terra, ele dormiu nesta terra, ele sentiu tristeza nessa terra porque ele tinha uma alma humana. Mas tem uma coisa, lá vai Jesus com aquele pedaço de cruz, o seu sangue vertendo. Mas tem uma coisa, ele andando naquela via chamada dolorosa. Cada gota de sangue que caía no chão era uma bofetada na cara de Satanás. Cada uma gota de sangue que caía no chão era uma vitória sobre a minha e a tua enfermidade. Cada gota de sangue que caía no chão era o pecado que ele ia arrancando de mim e de você. E ele estava caminhando ao Calvário dizendo: é a tua vitória, 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 é a tua vitória. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem louvor da louvor, quem tem língua estranha da língua estranha, quem interpreta, interpreta, quem tem visão do céu. Mas adore a ele nesta noite, porque a ceia é uma celebração. Foi por você, foi por você, foi por nós que ele foi até o Calvário. E lá ele fica no centro. Jesus não fica no canto, Jesus fica no centro. O coração é o centro. Jesus morreu, ele está no centro. Um disse, um ladrão à direita e outro à esquerda. Um creu. E ele faz uma promessa maior do que aqueles que morreram esperando ele. Pois é. Eles morreram sem ver a promessa. Hebreus 11, do 38 ao 40, na lista dos heróis da fé, naquela galeria, ele disse: todos estes morreram sem alcançar a promessa, para que eles, sem nós, porque se ele não morre, não há vida eterna. Se ele não morre, não ressuscita, não há vida eterna. Abraão não poderia ressuscitar naquele grande dia, Moisés também não. A vida eterna está em Jesus. Que interessante, ele diz: ninguém vem a mim sem que o Pai o conceda. Mas ninguém vai ao Pai se o Filho não revelar. É uma lógica ilógica. Não tenta entender, como disse Agostinho, a Trindade é um mistério. Se você tentar entender, vai ficar doido. Se não aceitar, pode ir para o inferno. Trindade é um mistério. Não tem teólogo que explique porque é mistério. Jesus morreu. Diga comigo: Jesus morreu. Morreu. Seu corpo foi colocado no sepulcro. Os discípulos esqueceram da promessa. Todos vós vão, que está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas ele também disse: olha, eu vou, mas não vou deixar vocês só, eu vou voltar.
Ele também disse: o filho do homem, convém que o filho do homem morra, mas ao terceiro dia, vai se cumprir Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Agora imagine uma noite sem dormir, é um tormento, ela parece que não se acaba. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. E ele ressuscitou. Deixa eu dar uma notícia boa para os irmãos. Jesus ressuscitou. As 3 mulheres vão até o sepulcro. Alguns dizem que ela tinha muita fé. Eu não sei se tinha muita, tinha pouca. Eu acredito que elas tinham muito sentimento de amor, mas se esqueceram do que ele disse. Porque ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas elas pegam daquelas especiarias, gastam dinheiro, pegam aqueles bálsamos e vão. Quando chegam lá, a pedra estava retirada e um ser angelical estava sobre ela. E diz: por que buscais o que está vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Ele ressuscitou, adore a Ele. Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Você vai ressuscitar. Nós vamos ressuscitar com Ele. Jesus ressuscitou. As mulheres, elas são sensíveis, né? São mais sensíveis, né? Isso não é política, isso é genética. Elas voltam. Pedro, João, que foi? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. João corre, coloca uma quinta marcha. Pedro vai atrás. João mais veloz, Pedro mais corajoso. Quando chega na porta do túmulo, João para, Pedro passa direto. Coisa de Pedro. Pedro é impulsivo. Quando ele pensa, já falou. Quando ele imagina, já agiu. É aquele Pedro que puxa a espada na orelha de Malco. Daí vem a palavra lá no Nordeste, no meu Sergipe: moco. Tu és moco, é? Moco é surdo. Vem de Malco, porque foi cortada a orelha. Filho de sacerdote. Pedro estava tentando destruir, sem saber, o sonho de um moço que estava se preparando para ser sacerdote. Mas Jesus não deixa ninguém com o sonho destruído. Ele pega a orelha e coloca no lugar. O teu sonho não está destruído. Jesus é aquele que restaura. Jesus é aquele que vivifica as promessas. Jesus é aquele que revivifica. Jesus é aquele que aviva. Jesus é aquele que te diz: eu sou o mesmo e não mudei. Eu sou o mesmo e não mudei. Eu sou o mesmo e não mudei. Não é ponto final, é vírgula. O texto ainda é extenso. Os teus sonhos ainda não acabaram. Jesus ressuscitou de fato, e Paulo escreve isso quando está escrevendo aos Coríntios. Coríntios é uma igreja muito complicada. Não foi à toa, meu pastor, quando der hora eu sou mais feio. Não foi à toa que Deus derramou os dons espirituais lá, porque os bichinhos eram complicados. Primeiro eram helênicos, era uma mistura com os gregos, e como é que é isso? Aí Paulo dá uma doutrina no capítulo 11 para falar da ceia e começa dizendo: olha, sede meus imitadores. Estou imitando Pitágoras, Sócrates, Aristóteles. Eles não transformam vida, não. Eles não curam feridas, não. Eles não libertam oprimidos, não. É muito bonito, mas não restaura, não transforma, não salva, não renova. Sede meus imitadores, assim como eu sou de
Cristo, porque Cristo renova, Cristo restaura, Cristo salva, Cristo perdoa, Cristo liberta, Cristo aviva a sua vida, Ele faz um novo homem, uma nova mulher. E Paulo tem que falar não vou falar de doutrina, mas vou só explicar. Por quê? E ele dá doutrina sobre o casamento, porque lá havia um templo que eles adoravam o Deus Eros, e era um templo onde era rodeado com quase 1000 prostitutas de cabeça raspada, tatuada, com piercing. E quando elas se convertiam, elas diziam para as mulheres: vocês têm que se guardar dos seus maridos, não se neguem. Paulo tem que ensinar: não é assim não. Aí ele tem que explicar que elas eram carecas porque estavam ali para um serviço cultual, o paganismo. Chega agora em 1 Coríntios 15, eles estão na dúvida: ressuscita, o que é isso? Aí Paulo disse: ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Mas o fato é, a verdade é, que Ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, apareceu a Tiago, seu irmão, apareceu a 500 e por último a mim. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. É mentira do diabo de que Ele não ressuscitou. Jesus ressuscitou, aleluia. E Ele dá uma ordem: olha, eu já ressuscitei. Ele aparece aos discípulos, chega no capítulo 20, eles estão dentro de um lugar com a porta cerrada, tudo com medo. Não sei se Jesus, por onde ele entrou, sei que ele não tinha mincha, mas ele entrou, porque ele já tinha vencido a lei da física. E no centro deles, ele diz: Pai seja convosco. Primeiro sopro, recebei o Espírito. Mas não era aquele que ele prometeu no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, se não me falha a memória, 49, quando ele diz: olha, e eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aparece, terceiro dia ressuscita. Atos capítulo 1, versículo 3. Lucas vai escrever, o doutor Lucas vai escrever, o único escritor da Bíblia que não era judeu. E ele está escrevendo e está dizendo: olha, e ele apareceu, ressuscitou o terceiro dia e ficou por espaço de 40 dias. 40 com mais 3, 43. Mas ele havia dado uma ordem: fica lá em Jerusalém. Quando ele vai ressuscitar, quando ele vai subir ao céu, depois dos 40 dias, ele dá esta ordem: fique lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Eles vão passar 7 dias lá, no cenáculo. Alguns dizem que era a casa da mãe de João Marcos, eu não sei onde era, eu só sei que a casa estava fechada, pastor. E eles estavam lá quase 120. Se eles tivessem cantado o hino da nossa harpa, eles estavam cantando: Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder. Senhor, manda já o seu poder e batiza cada um. Havia uma promessa. É do Calvário até o Pentecoste. A igreja não pode avançar seguindo missão sem o revestimento do Espírito. Eles estão lá 7 dias, no 50º dia, festa de Pentecostes. Não me pergunte de onde veio, a casa estava fechada, mas veio do céu. Um som de um vento veemente. Era aquele sopro agora. E encheu toda a casa.
encheu toda a casa. Eles ouviram o vento e viram as línguas como o quê? De fogo. O texto diz: e foram vistas por eles línguas como o quê? De fogo. Jesus precisa subir e ele vai, aleluia, chegar e mandar. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Jesus vai subir, vai ascender ao céu. Foi cantado aqui, maravilhoso, Salmo 24. Que coisa linda. Salmo, eu falei, Daniel, que louvor maravilhoso. Ô irmão, como eu gosto de ouvir o coral cantar. E ainda mais um louvor desse, porque é para a ceia. Jesus vai subir ao céu da promessa. E os discípulos, alguns estão olhando. De repente desce 2 anjos. Jesus vai subindo ao céu. Quando ele vai subindo, Deus dá uma ordem no céu: levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E os anjos perguntam: quem é este Rei da Glória? Ele diz: o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abra a porta, porque Ele está chegando. Levanta a tua mão, adore a Jesus. Você está, aleluia, nesta noite, porque Cristo ressuscitou. Você vai celebrar a ceia do Cristo ressuscitado. E quando vão fechar a Bíblia, por fim ele diz: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É dever da igreja. Vocês, companheiros de ministério, obreiros do Senhor, não deixe de anunciar a morte do Senhor. Não deixe de anunciar a Cristo. Quer ouça, quer deixe de ouvir. A ordem é: avança, avança. A igreja avança seguindo a sua missão, avança. E a missão da igreja é: anuncia Jesus. Que Jesus, o de Nazaré, o do Calvário, o morto, o ressuscitado, o filho de Maria e o filho de Deus. Anuncia Jesus, anuncia Jesus, pastor. Mas como eu devo anunciar Jesus? Anuncia o Cristo crucificado. O Cristo crucificado. Paulo disse: eu, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus. Agora revestidos do Espírito. Agora revestidos do Espírito. Agora revestidos do Espírito, porque Ele desceu. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E os que estão aqui, eu creio que já são batizados com o Espírito Santo. E se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode batizar com o Espírito Santo neste culto de ceia. Ele pode batizar com o Espírito Santo. Ele pode curar enfermos nesta noite. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor dos céus, da terra e debaixo dela. Ele pode batizar nesta noite. Tome ceia adorando, tome ceia glorificando, porque Jesus pode te batizar, Jesus pode te curar, Jesus quer te renovar. Jesus já está renovando a tua vida ministerial, a tua vida espiritual. É Ele que está aqui, é o Deus da igreja, o Todo-Poderoso, o Senhor da glória, aquele que foi recebido no céu, mas está conosco. Anunciai a Cristo, anunciai nas praças, nos valados, nos becos, nos congressos, nas instituições públicas, nas escolas, nas universidades. Anunciai a Cristo. A ordem dele é: anunciai até que ele venha. A ceia do Senhor é uma profecia cumprida. Todas as vezes que você toma, você está cumprido na tua vida, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Eu vou cear, até que ele venha, eu estou aqui, até que ele venha, eu vou cear, até que ele venha, eu vou mostrar que eu estou em comunhão com ele e com meus irmãos. Se você me permite fazer oração, fique de pé. Queridos, com a permissão do pastor, coloquem-se de pé. Até que ele venha. que ouve lévias como outrefácia. É noite de comunhão, é noite de celebração.
Que o Senhor nesta noite traga alegria ao nosso coração, que não haja nenhuma nota discordante de tristeza, mas que o espírito de alegria esteja sobre a sua igreja. Deus poderoso, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Senhor, preguei a tua palavra. E aqui tem um povo que te serve, que te ama. A ordem do Senhor é que anunciemos a ti até que o Senhor venha. Porque tu foi ao Calvário, tu morreu, mas ressuscitou o terceiro dia para nos dar esta oportunidade e esta liberdade em te adorar em espírito e verdade. Senhor da glória, este momento precioso em que estaremos fazendo parte do corpo e do sangue do Cristo vivo, queremos nesta noite que o Senhor continue a derramar do teu Espírito sobre esta casa e encha cada um dos teus filhos aqui, aos que estão assistindo pelo telão, que a tua glória invada seus corações, que encha as nossas vidas e que a tua presença seja suficiente no nosso meio para continuarmos te louvando e te adorando, te bendizendo até que venha, até que venha, até que venha, queremos te adorar, até que venha, queremos te anunciar, até que venha, queremos te exaltar, até que venha, podemos confessar, tu és o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe. Congresso Unificado 2024. A igreja avança seguindo a missão.